O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deu declarações na terça-feira a respeito do Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias e pensões, investigado pela Polícia Federal e pela própria Controladoria Geral da União. Participando de uma audiência pública na Comissão de Previdência Social da Câmara dos Deputados, o ministro afirmou que o INSS não deveria ter a função de intermediar as relações entre associações para aposentados e pensionistas. Além disso, saiu em defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido do cargo após a Polícia Federal deflagrar a operação sem desconto. Ainda ontem, Lupe admitiu ter conhecimento de denúncias pontuais sobre fraudes nos descontos dos benefícios de pensão e aposentadoria do INSS. Por outro lado, afirmou que quem roubou o dinheiro de aposentados e pensionistas deve ir para a cadeia. Vamos acompanhar a fala. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil, mas demorou, mas estamos agindo, estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos querendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. É um pavor, irmão. É um horror. Não conseguimos detectar, e aliás, se for falar a verdade, não falo jovem, a vera, isso acontece em todas as instituições. Meu filho não é responsável pelos meus erros. E os meus amigos também não podem ser responsabilizados por erros deles na minha pessoa. Cada um de nós é responsável pelos seus atos, pelo seu comportamento. Quem tiver roubado dinheiro de aposentado de pessoas tem que ir para a cadeia. Doia quem doer. Palavras fortes aí do ministro Carlos Lupe. E o ministro está na mira da oposição. Guilherme Resch está conosco, não? Vamos colocar o Guilherme. Aí está Guilherme Resch. Guilherme Resch, ele está na mira da oposição e devemos ter um avançar agora da CPI, que estão tentando implantar. O que a oposição está planejando como próximos passos para que Carlos Lupe não fique tão, digamos assim, desgastado emocionalmente como ele aparentou nessa entrevista? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. O principal movimento por parte da oposição na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional no geral, é, de fato, a criação dessa CPI. Na realidade, ontem à noite foi feito o anúncio e reforçado agora de manhã que a oposição alcançou o número mínimo de assinaturas para que o requerimento da CPI seja apresentado, ou seja, 171 assinaturas. O objetivo dessa CPI, que está sendo chamada de CPI do roubo dos aposentados, é justamente investigar, né, as responsabilidades criminais, administrativas e políticas, nesse caso, nesse esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Então agora a oposição, esse movimento, né, a busca pelas assinaturas foi encabeçado pelo Coronel Crisóstomo do PL, o deputado federal do PL, mas com o apoio da própria oposição, da liderança da oposição, da liderança da minoria. E o anúncio, então, é esse, de que se alcançou as 171 assinaturas. A grande dúvida só agora é se, de fato, será instalada essa comissão. Porque para ser instalada, para ser criada, na realidade, essa CPI, o presidente da Câmara, Hugo Mota, precisa fazer a leitura do requerimento no plenário. Aí, quando ele fizer a leitura, há a criação, mas depois ainda precisa, então, ser instalada também a comissão para que ela comece seus trabalhos. Lembrando que uma CPI, ela tem aí a possibilidade de quebrar sigilos, de convocar ou convidar testemunhas investigados no caso. Enfim, pela abrangência desse caso, por mais que esteja sendo investigado já pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, talvez seria um movimento interessante, mas que de fato também desgastaria mais ainda a imagem aí do governo, do próprio ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Esse é apenas um dos movimentos, né? Talvez o principal que ocorreu nas últimas horas, nos últimos dias, por parte da oposição no Congresso, mas ontem mesmo também a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou uma representação na Procuradoria Geral da República pedindo o impeachment do ministro Carlos Lupe por causa desse caso, por causa desse esquema nacional de descontos associativos. De acordo com ela, houve omissão do ministro na apuração do caso. Ela diz ali que ele cometeu crime de responsabilidade contra a administração pública por ignorar denúncias de uso de beneficiários e também dos próprios órgãos de controle. Por enquanto, não há uma decisão da Procuradoria-Geral da República, mais especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para quem a Damares direciona essa representação,
Mas enfim, foi protocolada ontem, é bastante recente ainda. Um outro movimento é um pedido de convite também aprovado pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Esse pedido foi apresentado inicialmente como uma convocação, então se ele fosse apresentado como convocação, o ministro seria obrigado a comparecer ao colegiado para prestar esclarecimentos sobre esse caso, né, sobre esses descontos associativos não autorizados, esse esquema nacional. Mas houve um acordo ali, foi aprovado como um convite, então o ministro pode decidir se vai comparecer ou não, mas por enquanto está prevista a ida dele a essa Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para prestar as informações na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. Esse requerimento foi apresentado pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Enfim, esses são os 3 principais movimentos, as novidades que tem por parte da oposição diante dessa investigação, né, pela PF e pela Controladoria Geral da União em relação a esse esquema nacional aí de descontos não autorizados em benefícios do INSS, Inácio. Muito bem. Rodolfo Borges, apesar dessa manifestação ambígua, diga-se de passagem, de Carlos Lupe, né, ao mesmo tempo dizendo que tem que ser preso, ao mesmo tempo, olha, não posso ser culpado pelo que os outros fizeram, a situação dele, justamente sem essas distrações externas, como as tempestades criadas por Trump, o falecimento do Papa, parece que agora ele é o foco. Ele vai continuar no cargo ou você acha que está começando a balançar cada vez mais? Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso, Inácio, é o seguinte, a gente já tinha falado que é um caso muito grave para o governo Lula, vai machucar muito o governo Lula. Uma opção que todo o governo tem, e parte disso eles já fizeram, é demitir os responsáveis. Então o presidente do INSS foi desligado. E se diz que foi feito isso tardiamente, da perspectiva do próprio governo Lula, porque o Lupe não queria fazer isso. Salvar o governo Lula nessa história, junto com o Carlos Lupe, é muito mais difícil do que salvar o governo Lula sem o Carlos Lupe. Então, em casos como esse, digamos assim, numa república saudável, o ministro afetado por um escândalo como esse, ele próprio pediria para sair. Olha, não tem mais condição, apesar de ter sido, digamos, no governo Bolsonaro ter algum resquício aí desse problema, foi durante os anos do governo Lula em que os desvios ou os descontos foram feitos em maior quantidade. Então, é difícil o Lupe argumentar, e o próprio governo Lula também, de que, olha, nós que descobrimos e nós estamos tomando providências, sendo que tem aí informações de que eles ficaram sabendo muito tempo antes do que a ação veio a ocorrer para impedir ou parar que esses descontos continuassem a ser feitos. O problema e aí o fato de o Lupe ainda estar no governo demonstra isso, que o governo Lula é um governo fraco. Se o Lula não estivesse numa condição de fragilidade, ele poderia sim muito bem falar, olha, Lupe não pode mais ficar no meu governo. Só que a possibilidade de o Lula tirar o Lupe do governo já levou o partido do Lupe, o PDT, a falar, olha, se tirar o Lupe, tira o PDT. E o governo Lula não está em condição de brigar com mais ninguém no Congresso Nacional. É um governo fraco. Então, assim, esse é o panorama geral dessa história. O Lupe vai ficar, vai sair? Depende do que for acontecer e de como o governo Lula vai conseguir lidar com esse assunto enquanto o Lupe estiver dentro do governo. Então, por exemplo, se uma CPI é instalada e o governo continua com o ministro responsável pela Previdência Social durante o decorrer dessa CPI, é óbvio que o governo vai se machucar mais. Se ele trocar de ministro, o dano provavelmente vai ser menor durante esse processo. Porque o Lula vai falar, olha, não confiei no Lupe. E aí não vai adiantar essas informações de bastidor que começam a circular e são muito significativas, né? O Lula ficou chateado com o Lupe, o Lula não gostou da forma como... Tanto faz o que o Lula acha sobre esse assunto se o Lupe continua ministro da Previdência Social. E isso é uma análise do ponto de vista político, não estou falando nem do ponto de vista moral. Porque do ponto de vista moral, já tinha dito no início, numa república, numa democracia saudável, um governo saudável, os próprios envolvidos ali deixariam o cargo não porque eles são culpados pelo que aconteceu, mas porque eles não conseguiram evitar que algum ilícito, e aí parece que tem ilícito, ocorresse. E aí é a incompetência de evitar que o ilícito ocorresse. Não quer dizer que o ministro é corrupto, mas que ele não fez o trabalho dele direito. Então, assim, o quadro enquanto o Lupe estiver no governo Lula, vai ser mais difícil para o governo Lula lidar com essa questão do ponto de vista moral.